Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Mavi Alves e estou aqui nos estúdios da TV Uninter, o canal que toca conhecimento, para mais um Memórias de Intercambista. No programa de hoje, nós vamos receber Geissa Franco e Glenda Regina, estudantes que foram selecionadas para participar do Observatório de Transparência Eleitoral nos Estados Unidos e na União Europeia. Não sai daí! As eleições são a espinha dorsal de qualquer democracia, representando a voz do povo e a legitimidade do poder governamental. Através do voto, os cidadãos exercem seu direito de escolha, influenciando diretamente as políticas e o futuro do país. As eleições não são apenas uma formalidade, elas são um momento crucial, onde o debate político é intensificado, onde diferentes visões para a sociedade são apresentadas e discutidas. É uma oportunidade para os eleitores avaliarem o desempenho dos representantes em exercício e decidir se continuarão a confiar neles ou se buscarão uma mudança de direção. Esse processo democrático é fundamental para a estabilidade e a prosperidade das nações, garantindo que o poder permaneça nas mãos do povo. No episódio de hoje, nós vamos abordar sobre a transparência política. Vamos receber Glenda Regina e Geissa Franco, que estão envolvidas em todo esse projeto. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada por cederem seu tempo e estar aqui conosco. E eu vou pedir para começar vocês se apresentando. Tudo bem. Então, eu vou começar aqui. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Glenda Regina e atualmente eu estou cursando um mestrado de Direito Público Internacional na Universidade de Bruxelas. Então, estou baseada aqui em Bruxelas. E também, concomitamente, junto, eu faço um bacharelado pela Uninter de Relações Internacionais. Então, foi através desse bacharelado que eu entrei em contato com esse programa maravilhoso, que foi de participar da Missão Internacional de Observação Eleitoral das eleições do Parlamento Europeu de 2024. Bom, olá pessoal, meu nome é Geissa Franco, eu sou pesquisadora de pós-doutorado pela Universidade Federal do Paraná, no CNPq, e sou especialista em negócios governamentais. Eu sou estudante da Uninter no curso de Direito, estou no terceiro período, e foi a partir do curso de Direito da Uninter que eu consegui, né, fui selecionada para acompanhar as eleições nos Estados Unidos no mês de outubro e novembro de 2024. Que bacana. E como vocês souberam, quais foram os processos para vocês participarem desse projeto? Pois é, eu vou começar com a missão. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu acho que não é à toa, eu acho que foi por causa da minha curiosidade que eu cheguei onde eu estou e não vou parar aqui, ainda tenho muitas mais ambições. Uma coisa que é muito interessante da Uniter é que eles sempre, eu acho que às vezes ela vai concordar comigo, é que a gente sempre está recebendo e-mails de iniciativas, de cursos extracurriculares. Então, se você é um estudante ou uma estudante que realmente está interessado a crescer, a UNITA, né, essa instituição educacional, ela é excelente por isso. Então, foi justamente através de uma dessas chamadas, de uma desses anúncios, que eu vi, né, essa possibilidade. E como eu já estou baseada em Bruxelas, eu falei, tchan, é super interessante. Porque eu também já tive a oportunidade de, em 2023, viajar para Washington, D.C., né, nos Estados Unidos, para representar a Bélgica, mas num outro quadro também, né, de relações internacionais. Então, o meu conselho para vocês é que quando a gente, principalmente para os alunos que estudam à distância, né, é que quando a gente entra na nossa plataforma, para a gente ler todos os anúncios que nos são enviados, para a gente não só clicar, para a gente ler, porque sempre tem muita proposta legal. Então, foi assim que eu
encontrei esse programa e, obviamente, como me interessou, eu li o edital, entrei em contato com o professor Guilherme, responsável pela Uniter, e que foi super profissional e simpático, me respondendo, e a partir daí foi que a gente começou a conversar e finalmente eu fui aceita para participar da missão. É, eu consegui descobrir a respeito do edital através do Instagram do Global Hub. Então, até uma dica aí para o pessoal seguir no Instagram deles, porque eles postam bastante oportunidades de mobilidade estudantil que acontecem, né, por meio do Global Hub. Então, eu vi o edital que eles tinham aberto, aí fui ver, né, quais eram os requisitos e me inscrevi. Que bacana, né? É realmente muito importante a gente saber que quando estudamos à distância, às vezes a gente passa por tantas notificações, mas às vezes essa notificação realmente é a oportunidade que às vezes é o nosso sonho e a gente está deixando passar, porque realmente correrias do dia a dia e fechando janela sem nem ler o que está ali. E como que tem sido esse preparo para você, Geissa, que você vai participar agora, em outubro, você vai para os Estados Unidos acompanhar a eleição e participou dessa primeira fase de seleção. Como que está sendo o preparo daqui para outubro? Está sendo bem intenso, então tem toda essa parte logística, né, de você tem que pensar em passagem, visto, né, tá tudo certinho. E aí agora a gente está nesse processo de fazer um cronograma com atividades, visitas a universidades. A gente quer também visitar a Câmara Municipal, a Prefeitura, conversar com bastante pessoas que estão ligadas ao processo eleitoral nos Estados Unidos, conhecer alguns redutos eleitorais, quem sabe também conversar com alguns brasileiros que moram em Boston há bastante tempo, para entender também como que é a visão deles sobre esse processo eleitoral. Então tem sido de muitas reuniões com o Jason, que é o diretor do Global Hub, e alinhamento e para ver com quem que a gente consegue trocar informações, trocar ideias quando eu estiver lá. E para você, Glenda, que já participou, como que foi quando você estava lá, essa interação com outros observadores, com o pessoal da universidade? Conta pra gente. Nossa, foi maravilhoso, porque você participar de uma organização, de um grupo é, multicultural, é muito enriquecedor, né? Então, éramos lá, maioria, não, acho que éramos um grupo de 23, 24, se a minha memória é boa. Então, metade era brasileira e outra metade vinha dos outros países da América do Sul. E aí você está naquela interação, né? Obviamente eu participei mais da parte logística, né? Então eu servi como um ponto focal, representando a Uninter, obviamente, junto com o professor Ricardo e o responsável, que foi o Jesus. E assim, vendo os estudantes e os observadores ali vindo do Brasil, porque como a Geisa falou, tem toda uma logística, para eles tiverem toda uma logística, não só financeira, mas de tempo, do que visitar e etc. Então, ver que eu junto com o professor Ricardo e Jesus, a gente ajudou a orquestrar isso de uma maneira muito mais harmônica e aprender a ouvir a diferença, né, de pensamento de cada pessoa que vem aí do Brasil, de cada estado diferente, mas que observa as eleições de uma maneira completamente diferente, né? E o nosso regime ele é diferente comparado com o sistema europeu, foi muito enriquecedor. Então, foi muito, muito, muito enriquecedor. É muito legal escutar você falando, né, de como que foram essas interações e fica uma curiosidade muito grande de realmente como funcionam essas observações. Acho até que pode ser uma dúvida da Geissa que está indo. Como que funciona? Quando você chega lá, o que que vocês fazem? Então, pois é, eu vou te falar baseado no que aconteceu aqui em Bruxelas, né? Então, a gente tem que saber primeiro se o país para onde essa missão está indo, ela aceita essas organizações virem dentro
né, dos lugares onde já acontecem os votos para ser observados, né? Por exemplo, a Bélgica ela não aceita isso. Então, como foi que a gente decidiu? A gente foi para a Alemanha. Se vocês verem geograficamente, a Bélgica ela é muito bem geograficamente posicionada, né? Então a gente tem a Alemanha, a Holanda, Luxemburgo aqui em uma hora e meia de carro, ou de ônibus, ou mesmo de trem. Então, na Alemanha, eles aceitaram um grupo vir dentro da sala, né, onde acontece os votos, para observar. Então, obviamente que nos primeiros dias a gente teve algumas conferências para as pessoas se tornarem familiarizadas com o sistema de eleição europeu. E aí foram conferências assim do dia todo. Depois disso, a gente teve uma experiência de visitar o Parlamento Europeu, que acho que a gente vai discutir mais detalhadamente depois sobre isso, para justamente ter uma concretização daquilo que a gente aprendeu na conferência, né? Ver realmente como é que funciona. E aí, finalmente, no dia das eleições, a gente foi para a Alemanha visitar esses postos de eleição e realmente ver como é que as coisas funcionam. Que bacana. E escutando tudo isso, como que estão suas expectativas, Geissa? Passando por todo esse processo de logística para você ir, escutando a Glenda sobre os relatos que ela viveu, mesmo sendo em parlamentos muito diferentes. Qual que é a sua expectativa? O que você acha que toda essa experiência trará para você de benefício para você profissionalmente e também culturalmente? Eu acredito que primeiro conseguir entender a diferença eleitoral, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, principalmente numa campanha presidencial, apesar de a gente ter um sistema parecido, que é presidencialista, eu acho que tem muitas nuances e muitas diferenças, então eu acho que vai ser enriquecedor, né, principalmente nisso, no entendimento enquanto cientista política, de algo que eu ainda não tenho, né, um conhecimento que eu não tenho. Acredito que também as trocas que vão ser feitas com professores, pesquisadores, alunos, assessores parlamentares e quem sabe até alguns parlamentares também serão enriquecedoras de entendimento mesmo da política e quem sabe um networking de, né, propostas aí futuras de trabalho, né? A gente sempre pensa grande, como a Glenda falou, que assim, eu quero muito ser assessora parlamentar, então acho que é uma oportunidade boa de fazer muito networking com pessoas envolvidas na política. Então, estou bem feliz com a experiência que eu terei. E bacana que você comentou, porque realmente é muito diferente todo o processo europeu para o americano, que tem uma leve similaridade com o brasileiro, mas também acaba tendo uma diferença grande, né, por ser delegações e tudo mais. Qual parte desse processo eleitoral americano você está mais empolgada para participar? Você citou tantas coisas. Eu acho que a parte assim, que mais me empolga é ir nos distritos mesmo, sabe? Ver a movimentação, assim, porque vão ser nas últimas 3 semanas, então ver assim como que os bairros lá em Boston vão estar distribuídos e como que eles vão estar fazendo a campanha nas ruas, ver também observar isso, como é feita a campanha eleitoral nas ruas, né? As regras eleitorais devem ser bem diferentes daqui do Brasil. Então eu acho que essa parte assim da vivência mesmo de observação, essa da observação em si é algo que eu acho que vai mais me chamar a atenção, que vai me trazer mais insights assim. E pegando esse gancho de alguém que está com a expectativa, para alguém que já vivenciou, Glenda, conta pra gente qual que foi a parte que mais te marcou da sua observação eleitoral. Pois é, deixa eu só fazer, se tu me permitir, um comentário que a Geisa acabou de falar. É justamente para ela e para as pessoas que futuramente vão participar desse tipo de missão. O fato de você estar no local, quando o evento está acontecendo, no caso as eleições, é uma coisa extraordinária. Então, eu me lembro que, por exemplo, no nosso grupo, né, porque como era um grupo grande,
Os observadores estavam chegando do Brasil, das outras partes da América Latina, América do Sul, e aí eles notavam, nossa, tem propaganda. Aí eles tiravam foto, aí compartilhavam, olha, no Brasil é a mesma coisa. Olha que a gente viu. Então, assim, essa troca, você viver, você observar, você sentir o meio ambiente, você respirar como a democracia, como cada partido tem a sua maneira de expor suas ideias, é gratificante. Então, eu só queria realmente adicionar isso que a Gisele falou. Para mim, tiveram vários momentos marcantes, mas, sem dúvida, pessoalmente, foi quando a gente já estava dentro do Parlamento Europeu, e aí, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, aqui na União Europeia, existem os partidos dentro da União Europeia, dentro né, do sistema da União Europeia, e os partidos nacionais. Então, tivemos a oportunidade de ter uma conversa com representantes de 3 partidos da União Europeia, né? São vários. Então, assim, o fato de você, como cidadã, e no meu caso, né, brasileira, então eu não sou nem cidadã europeia, sou brasileira, tá ali engajando numa conversa com o parlamentar, perguntando sobre a democracia, quais são os objetivos do partido dele para com a sociedade dentro da União Europeia, o que eles precisam, qual é a visão dele sobre a imigração, sobre economia, sobre trades com o Brasil e outros países. Para mim eu não tenho nem palavras, porque realmente é o exercício prático da democracia. Você está ali argumentando, trocando ideias, escutando, aprendendo, dando ideias para o parlamentar, porque no final é ele que vai nos representar, não é verdade? Então, para mim, esse foi um dos momentos, se não o momento mais importante que eu realmente exerci essa educação cívica, né, da democracia de você estar lá, de você poder se expressar, aprender sobre a política, as diretrizes que a União Europeia, aquele partido pela União Europeia tenta fazer. Então, para mim, foi isso. E que experiência rica que a gente consegue tirar da sua vivência, não é mesmo? Até mesmo sendo uma experiência cívica na União Europeia, você sendo brasileira, mas é uma ligação e uma proximidade que todos nós deveríamos ter. É muito bacana ver a sua empolgação e a sua alegria por lembrar e por o orgulho que dá para a gente sentir de você estar ali fazendo parte, de você estar realmente exercendo sua função como cidadã. E que nós, como cidadãos, e em todos os lugares que nós estamos, nós deveríamos também estar agindo e exercendo, e principalmente no momento que estamos agora. E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando você falou que ali na proximidade com as pessoas na Europa, vendo uma propaganda, alguém ia tirar para foto e falava, nossa, que legal, parecido com o Brasil. Mas a gente vê muitas diferenças. Qual que é a maior proximidade, qual que é a maior diferença que você notou? Eu acho que para mim, eu não sei, eu sou de Belém do Pará, então eu não sei se aí no Rio Grande do Sul é diferente ou de onde a Geisa vem é diferente, mas lá em Belém a gente chama que é muito bandeirinha, sabe aquelas pessoas que ficam nos sinais, nos semáforos com as bandeiras, usando as camisas e tudo mais. Isso aqui não tem. O que você vai ter no máximo é o próprio parlamentar entregando folhetos. Ele mesmo. Então você não vai pagar alguém, né, para fazer isso. Então, isso para mim foi a grande diferença, que a gente não tem aqueles carros de som alto, que não sei se é só uma coisa típica do Pará, em termos em épocas de eleição, ou com aquelas pessoas com bandeiras. E aqui não, aqui você vê propaganda, vê plotagem em carro também, o que eu achei um pouco estranho, porque eu também sou formada em Direito, eu sei que isso não está correto, né? Você tampar a visão quando você dirige. Então, vi carros plotados, tem propagandas, né? Os folhetos colados. Então, eu me lembro que eu estava no salão de uma brasileira, num bairro, e eu me lembro que um parlamentar, junto com, obviamente, com a equipe dele, veio
perguntou se ela falava francês, ela não falava, então eu traduzi para ela, e ele perguntou se ela aceitava ele botar, ele pregar o rosto dele, né, fazer a propaganda dele ali no salão dela. E aí eu perguntei, mas qual é a sua diretriz? O que que você está fazendo? O que que você quer fazer para ela, né? Não só para ela como em termos de brasileiro, mas para as pessoas que estão começando uma empresa, né? Os imigrantes que estão começando uma empresa. E aí, como a gente começou a conversar, etc., e ele ganhou um voto dela. E ainda pregou a propaganda dele lá no salão dela. Então, assim, eu acho que essa proximidade é muito bacana e que eu acredito que tenha nos dois países, né, Brasil e aqui, o país não, aqui no caso é a União Europeia, mas aqui muito mais porque a gente tem essa riqueza, né, de vários países, né? A União Europeia ela é composta por 27 países. Então você vai ter, eu acho que lá são 9 ou 8 partidos políticos compostos de vários parlamentares de todos esses países. Então, assim, é muito, muito interessante. Para mim foi isso, foi essa a distinção. Você não tem essas pessoas né, com as bandeiras ou nos semáforos, mas você vê o próprio parlamentar entregando folheto, batendo em casa, falando da sua política. Que bacana. E para você, Geissa, que você está indo e está escutando um pouco do relato da Glenda, como que você vê, qual que é a importância de ter observadores nos processos eleitorais ao redor? Isso é importante para a democracia, né? Para a qualidade democrática do país. Eu acho que na ciência política a gente vê muito isso, que a gente precisa ter organismos internacionais que validem de fato as eleições no país, né? É uma questão até de manutenção do sistema democrático. Então, esse tipo de atitude, né, de outros órgãos e organismos, ele faz com que a gente tenha mais clareza sobre o processo democrático e sobre o que está sendo feito pelo país, ou pela região, ou pelo organismo. Perfeito. E meninas, agora para vocês duas, qual que tem sido o maior aprendizado no processo ou da vivência? Tu diz em relação a quê? Se tu puderes explicar de novo a tua questão, não entendi muito bem. Imagina, qual que foi o seu maior aprendizado em todo esse processo de vivência do projeto da missão de transparência eleitoral, observação da transparência eleitoral? Para mim, sem dúvida nenhuma, foi exercer essa minha educação cívica. Então, isso me fez querer aprender mais sobre o regime eleitoral da onde eu estou, no caso aqui na Bélgica, porque no final eu vou querer votar para o partido que vai melhor me convenir em termos de políticas, etc. Então, o fato de eu, através dessa missão, através da observação, aprender que como fazer uma democracia, e a democracia, no meu ponto de vista, é realmente poder escutar opiniões políticas diferentes, mesmo que elas não me convenham, mas respeitar a opinião do outro, tentar entender e tentar ver a mecânica das eleições e como tais partidos, né, ganham e outros não, para mim foi o que mais me marcou e o que eu aprendi, que eu quero continuar aprendendo. Eu acho que, como eu estou ainda no processo de ir, acho que tem coisas muito interessantes, né? Primeiro é essa questão de se apresentar. Assim, tem todo os protocolos nos Estados Unidos são bem diferentes do Brasil, principalmente nessa questão acadêmica. Então, se você saber montar um e-mail direcionado para a pessoa que você quer falar, saber o que colocar no e-mail, como se apresentar para essa pessoa, o que que você, por que é importante estar conversando com ela. Então, isso são, acho que, aprendizados que vão
muito além de você fazer uma mobilidade. São coisas que você pode levar para sua vida profissional mesmo, para utilizar até no futuro. Então, assim, tem sido um processo bem árduo, de muita pesquisa, de muita investigação, no sentido, acho que essa determinada instituição seria interessante a gente ir atrás, talvez nesse evento, durante esse período. Então, acho que tem sido muito enriquecedor. E se vocês fossem deparados com algum outro estudante que tem um interesse em participar desse tipo de missão, qual seria o conselho que vocês dariam a ele? Se inscreva, pesquise. Se você realmente acredita no sistema democrático, se você realmente acredita que a democracia é o melhor sistema que a gente tem para ter um país, um mundo melhor, seja você um observador. Participe. Essa seria o meu conselho. E Eu não também tenha medo se você não sabe falar o inglês, o francês. A democracia é uma língua universal. Não tenha medo, se inscreva, vá. com certeza. Eu estou na mesma linha que a Glenda, eu acho que o não, eu acredito nisso, o não a gente já tem. Então a gente tem que correr atrás do sim. E aí eu acho que tem alguns pontos, assim, por exemplo, nos editais, né? Se for, pode ser que seja esse relacionado à política, de observação, mas vamos dizer que são outros tipos de editais de mobilidade. Eu acho que observar exatamente o que está escrito no edital, qual que é o objetivo daquele edital para você construir um storytelling que diga, fale na mesma linha do edital, porque aí você se prepara melhor. Então, assim, o edital é sobre, por exemplo, teve a Bolsa Santander na Espanha. É, quais os ganhos que você vai trazer para a Uninter indo para esse edital? Então, assim, você sempre pensar não só em você, mas como aquilo pode ser bom para a comunidade, para a instituição que você está indo representar. Eu achei conselhos super válidos, inclusive não apenas para essa experiência, mas para a vida como um todo. Infelizmente, nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria que vocês deixassem suas considerações finais. Às vezes, alguma coisa que eu esqueci de perguntar, deixei de perguntar, mas que vocês gostariam muito de deixar registrado e falar realmente, ter esse bate-papo com quem está assistindo a gente. Eu acho que tu chegou a cobrir, a falar tudo. A única coisa que faltou um pouco mais na minha opinião, sendo brasileira, é só um conselho para os brasileiros se interessarem mais na nossa democracia, no nosso processo de eleição, porque a gente é um país tão rico, tão bonito, tão complexo, e é essa a beleza. Então, como eu falei, né, no último conselho, e que a Geisa veio e falou, mas o que você quer trazer com isso? Veja quais são seus objetivos pessoais, né, profissionais, veja se eles são alinhados, mas não se esqueça que democracia é democracia no Brasil, aqui na União Europeia, nos Estados Unidos, e é sempre bom a gente estar bem informado. Bom, eu acho que o conselho que eu daria, assim, faça, sabe? Porque às vezes a gente acha que aquilo tá muito longe da nossa realidade, que não é possível. E não é bem assim. Eu acho que se a gente corre atrás, principalmente de melhorar a questão de idiomas, não precisa ser perfeito, igual a Blenda falou, né? Mas tá sempre se atualizando, buscando entender, saber o que que a gente quer. Tudo fica mais palpável. Então, assim, acho que é isso de ter um objetivo, e descobrir se eu tenho esse objetivo, o que eu tenho que fazer para conseguir isso? E atrás disso, conhecer pessoas que já participaram de processos para ter um feedback, saber o que você tem que fazer.
e acreditar em você, sabe? Principalmente isso. Principalmente mulheres, acreditem em vocês, porque a gente sabe que pra gente é tudo um pouco mais difícil, então não desistam nunca. E que experiências ricas, que conselhos incríveis que vocês dão. Realmente nós acreditamos muito nisso, em ir atrás, se dedicar, estudar, estar sempre alinhado com os planos. E todos os alunos da Uninter, inclusive os que estão assistindo, saibam que vocês têm um curso de inglês. Ao momento que vocês fazem a matrícula em qualquer curso, vocês também ganham um curso de inglês. Então, vão atrás das oportunidades que vocês têm, estejam atentos. Como as meninas falaram e elas tiveram essas vivências incríveis e estão podendo atuar, colocar isso na vida dela, porque elas estiveram atentas. E eu gostaria de agradecer muito a vocês por vocês terem vindo aqui no Memória de Intercambista, compartilhado um pouco da história de vocês, dado essas dicas, realmente estarem presentes aqui e ser tão rica essa troca conosco. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, Geissa. Muito obrigada, Glenda. Muito obrigada também a Bárbara, ao Igor, que estão participando da produção deste programa. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Memória de Intercambista.